Satanás não pode dar dom para ninguém, mas manipula os dons que Deus deu às pessoas para ir contra a vontade dele. Um dos maiores erros de nós cristãos é dizermos que algo é do diabo. Nós adoramos fazer isso. No passado a gente fazia isso com a TV é do diabo, o rock é do diabo, o funk é do diabo, tudo é do diabo. E a gente entrega um bando de instrumentos e ferramentas que Deus criou para os homens. Deus deu sabedoria a seres humanos para criarem, simplesmente na mão do diabo. Se você olhar hoje para as redes sociais, né, quantas igrejas falavam antes da pandemia que a internet é do diabo, que rede social é do diabo, que isso tudo é do diabo. Mas na pandemia elas se provaram fundamentais para que a igreja continuasse funcionando no nosso país e no mundo, né? E o nosso problema é que nós pegamos ferramentas maravilhosas que existem na humanidade e simplesmente entregamos elas de bandeja para Satanás. E depois, quando Satanás usa elas de forma maravilhosamente bem, nós ainda ficamos criticando. Tá vendo? Era do diabo. Olha só como Satanás está usando determinada coisa. Ele está usando, porque a igreja não usa. Da mesma forma que a internet, por exemplo, que é uma grande ferramenta, pode ser usado para pedofilia, pode ser usado para tráfico de pessoas, pode ser usado para pornografia, pode ser usado por um bando de pecado para disseminar determinadas ideologias erradas, que vão contra o evangelho, para ir contra a igreja em várias questões, para difamar pessoas, para levantar fofocas e tal. A internet, por exemplo, pode ser usada para criar podcasts, para pregar a palavra como eu estou fazendo. A internet pode ser usada para transmitir cultos online. As redes sociais podem ser usadas para passar a palavra de Deus, para evangelizar pessoas. E a grande questão é, até quando nós, como cristãos, vamos ficar apenas criticando as ferramentas e não utilizá-las? E pior, a gente não apenas critica as ferramentas, mas nós criticamos os talentos e dons que Deus deu para as pessoas. Às vezes nós vemos uma pessoa muito talentosa, mas ela realmente produz um conteúdo não tão bom assim, que vai contra o evangelho. E em vez de nós pensarmos, poxa cara, imagina se essa pessoa usasse esse dom para Deus, para glorificar a Deus. Não, nós preferimos matar essa pessoa, ir contra ela, condenar ela ao inferno, dizer que ela não presta e coisas do tipo, e tacar o nosso ódio em cima dela. Como se a nossa luta fosse contra ela, né? Sendo que na verdade a nossa luta não é contra carne e sangue. Uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, eu nunca mais esqueci, e eu aprendi isso com o pastor Neil Barreto, é que se tem carne e sangue, não é inimigo, é próximo. Ou seja, se tem carne e sangue, não é alguém que eu tenho que odiar, é alguém que eu tenho que amar. Obviamente, como qualquer um de nós, todos os seres humanos são pecadores e farão coisas erradas. E aí nós temos que julgar a atitude da pessoa. Um dos maiores problemas, na minha opinião, da geração atual é que nós julgamos os mensageiros e nós não julgamos a mensagem. Sinceramente, se fosse para julgar um mensageiro, eu não estaria gravando esse podcast, porque eu sei os pecados que eu tenho. Se fôssemos julgar um mensageiro, eu acho que eu não ouviria a pregação de ninguém, porque eu sei, segundo a Bíblia, que todos têm pecado. Então, se todos têm pecado, ninguém é digno de pregar. Mas o que nós devemos julgar sempre é a mensagem. Essa mensagem é de acordo com a Bíblia? Não. Então, essa mensagem está errada. Ataquemos a mensagem e não o mensageiro. E as ferramentas e os dons, talentos que nós temos? Toda vez que você vê alguma coisa, alguma ferramenta nova que surgir, alguma ferramenta hoje que já está bem difundida e Satanás usa de forma que nós crentes deveríamos saber usar, só que para a glória de Deus, em vez de se perguntar se determinada ferramenta é de Deus ou não, aprenda a fazer uma pergunta que eu aprendi com a Kawane Leite, numa conferência que teve lá na igreja chamada Alternativa.
Certa vez ela falando sobre as artes, muitas vezes nós esperamos que gente morta espiritualmente, pessoas que ainda não conhecem nosso Deus, produzam obras vivas. Ou seja, nós esperamos que não cristãos produzam conteúdo que vai corresponder aos valores do Evangelho. Hoje em dia, cristão, está difícil produzir conteúdo que corresponda ao valor do Evangelho, quem dirá o não cristão, né? E aí nós cobramos obras vivas de gente morta. E nós que já somos vivos, porque cremos em Cristo, não produzimos obras vivas. E ficamos condenando apenas as obras mortas. Em vez de condenar algo de ruim, algo que alguém está fazendo muito bem, só que passando valores errados, faça a mesma coisa, só que passando os valores certos. Aprenda com essas pessoas as técnicas, as estratégias, os métodos, as ferramentas que eles utilizam e use isso para glorificar a Deus. Toda vez que você vê algo, não pergunte, isso é de Deus ou isso não é de Deus. Pergunte, como eu posso usar isso para glorificar a Deus? Se você vê o Spotify, por exemplo, ou então outras ferramentas de podcast, outras redes sociais como o Instagram, caso você esteja assistindo pelo Instagram, enfim, não importa onde você está assistindo, ou melhor, ouvindo esse áudio, se você parar e pensar, essa ferramenta é usada para muita coisa ruim, mas ela pode ser usada para coisas boas. Por que você não começa a usar para coisas boas? Eu, por exemplo, fiz um pacto comigo mesmo de não compartilhar nada de ruim nas minhas redes sociais e, mais do que isso, não apenas não compartilhar o que é ruim, mas também compartilhar tudo o que eu recebo de bom. Quem tem o azar de me ter no WhatsApp, de eu ter o contato no WhatsApp, sabe que de vez em quando vai receber aleatoriamente uma mensagem. Porque toda mensagem boa, edificante, tudo que eu acredito que vai trazer algo de bem para alguém, eu compartilho. A internet está cheia de coisa ruim, né? Por que não sermos nós a produzir coisas boas, que vão edificar a vida das pessoas? Então, em vez de ficar condenando, sei lá, o Porta dos Fundos, quando eles fazem um vídeo falando mal de Jesus, por que você não faz um vídeo falando bem de Jesus? Pregando o evangelho para as pessoas? Porque pro Porta dos Fundos, se eles não são cristãos, e aí eu só estou dando um exemplo, tá? Não é para odiar o Porta dos Fundos. Até porque tem muito vídeo do Porta dos Fundos que é um tapa na cara da igreja e deveria nos fazer repensar. Mas, digamos, vamos pegar eles, que são alguém extremamente polêmico. Por que em vez de nós ficarmos detonando a internet quando eles fazem algum vídeo que nós consideramos absurdo, por que nós cristãos não pegamos essa energia que nós estamos lançando ódio contra eles e usamos essa energia para produzir algo bom, um conteúdo de qualidade, que vai edificar outras vidas? Por que em vez de ficar criticando determinados pregadores que não pregam no estilo que a gente gosta e tem milhões de seguidores, por que nós não pegamos as palavras deles, que nós concordamos e são de acordo com o Evangelho, e que talvez só discordem da gente nas coisas secundárias, e nós não compartilhamos elas? Se eles estão alcançando tantas vidas, será que nós realmente deveríamos rejeitar? Porque eles não estão pregando do jeito que a gente acha que deveria ser certo? Enfim, eu acho que nós precisamos pensar mais nisso. Na próxima vez que você pensar em criticar alguém, com relação a isso, uma pessoa atacar o ser humano, lembra disso. O problema não está nele. Talvez o problema esteja que ele ainda não se converteu. E o seu papel é amá-lo ao ponto que ele queira aceitar o Evangelho. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus foi extremista. Ele morreu numa cruz para demonstrar o seu amor. A questão é, você está disposto a negar seu orgulho e amar essa pessoa que produz conteúdo que você tanto odeia? Difícil, né? Esse é um desafio para mim também. Então, que possamos fazer isso. Que toda vez que virmos algo que a gente não concorda, possamos mostrar com mansidão a nossa visão. Sem atacar as pessoas, apenas analisando a mensagem. E digo mais, talvez seja mais produtivo do que você simplesmente atacar a pessoa, você produzir um conteúdo que vai de acordo com o Evangelho
que é como eu estou fazendo. Então, você não vai me ver aqui entrando em mídias sociais e detonando um bando de pessoas. Você raramente vai me ver fazendo isso. Eu já fiz muito e me arrependo. Não vale a pena. Normalmente é ter perda de tempo. O melhor é simplesmente chegar e produzir um conteúdo que possa abençoar vidas. Porque é para isso que nós somos chamados. Nós não somos chamados para pisar nas trevas. Nós somos chamados para iluminar. Porque quando o Evangelho chega e ilumina, toda a treva é dissipada. E talvez essa pessoa que hoje produz obras mortas, como o apóstolo Paulo produzia, antes de ser apóstolo Paulo, quando ele chegou a apedrejar Estevão, quando ele incentivou isso, quando ele torturou cristãos, e hoje provavelmente seria o líder do Estado Islâmico, antes de se converter, esse era Paulo. Depois de se converter, esse era Saulo, né? Depois de se converter, ele se transformou no apóstolo Paulo. A gente nunca sabe quem é hoje que está produzindo uma obra muito ruim que amanhã pode se transformar no apóstolo Paulo. Deus é capaz de pegar um torturador e fazer ele escrever 1 Coríntios 13. Então Deus é capaz de pegar essa pessoa que você tanto odeia, que produz determinado conteúdo que você não gosta, e usa os dons dele para glorificar Satanás e os valores do mundo. Deus é capaz de pegar essa pessoa e usar o talento que ele deu a ela, para que ela venha a glorificá-lo. Mas para isso, a gente precisa pegar o Evangelho em amor para as pessoas. Então, meu desafio para você é esse. Pregue o Evangelho em amor. E em vez de ficar discutindo com a pessoa, simplesmente vá e produza um conteúdo relevante que vai alcançar outras vidas. Se você não concorda com o que a pessoa está dizendo, não perde tempo acusando, não, porque fulano falou isso, ciclano falou aquilo. Não. Passe o seu tempo falando o que Jesus falou. Isso vai fazer diferença na vida das pessoas. Ficar falando mal dos outros, já tem muita gente fazendo isso. Então, esse é o meu conselho para você. Eu também preciso de viver isso. Essa palavra também é para mim, porque nem sempre é fácil. Oremos. Senhor meu Deus, eu quero que o Senhor agora esteja derramando sobre todo mundo que está ouvindo essa mensagem, primeiro discernimento espiritual, para entender que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Nos ajuda, Pai, a amar aquelas pessoas que são difíceis, aquelas pessoas que hoje vão até contra o seu evangelho, aquelas pessoas que teoricamente parecem ser inimigas da igreja. Ajuda-nos a amar essas pessoas, por mais difícil que seja. O Senhor sabe quanto muitas vezes é difícil para mim, quantas vezes eu quero ser seu advogado, sendo que o Senhor é o nosso advogado. Quantas vezes a gente quer, pelo zelo da obra de Deus, matar o próximo. Senhor, nos perdoa, me perdoa por toda vez que eu fiz isso. E me ajuda a amar as pessoas difíceis. Me ajuda a amar aquele que não pensa como eu e que muitas vezes pensa até contrário do que eu. E muitas vezes pensa até o contrário do Senhor. Porque todos nós aqui, que já nos convertemos, um dia nós pensamos contrário a Ti. Mas o Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, veio e mudou a nossa mente, se revelou a nós. E hoje nós vivemos conforme o Teu Evangelho. Mas todos nós temos algo a melhorar. Da mesma forma, essas pessoas tão talentosas que existem no mundo, que estão produzindo conteúdos de tanta qualidade, mas de tanta qualidade técnica, mas de conteúdo tão pobre. Que o Senhor possa tocar no coração deles, ó Pai. Que eles venham Te conhecer, para usar esses talentos para Ti. Me vem à mente agora o Rodolfo, que largou o Raimundos no auge, que embora fosse uma banda divertida, mas as letras, sejamos sinceros, não tinham muito conteúdo. E hoje está aí Te glorificando. E tantos outros, ó Pai, que já aconteceram ao longo da história. C.S. Lewis, Tolkien, tantos outros. Spurgeon, enfim, Pai, que Agostinho, São Francisco, enfim, tantas pessoas na história que produziam conteúdos muito ruins no mundo, produziam obras malignas, eram grandes instrumentos nas mãos de Satanás, mas depois se converteram, se transformaram em grandes talentos nas suas mãos.
Que da mesma forma a pessoa que está ouvindo esse áudio, se ela ainda não te conhece, tem produzido conteúdo que vai contra o Senhor, que o Senhor se revele para ela, o seu amor de tal forma que ela venha produzir conteúdos para ti. E se quem está me ouvindo agora é um cristão que enterrou seu talento, deixou sua criatividade de lado, incomoda ele, Pai, a não ficar parado, a fazer diferença nesse mundo e a usar os seus talentos para glorificar ao Senhor. Nada é criado por Satanás. Satanás não é dono de nada. Satanás não é nem dono do inferno, porque o inferno é o lugar onde ele vai ser julgado e condenado eternamente. Quem dirá dos dons que Deus nos deu? Então, Pai, desperta em nós os dons e talentos que o Senhor tem para cada um de nós. É o que eu lhe peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, uma das melhores formas de descobrir seus dons e talentos é indo para o quarto e passando tempo com Deus. Pergunte para Deus, ouse fazer essa pergunta. Por que Ele te criou? Pense naquilo que te incomoda no mundo. E se tem algo que te incomoda no mundo, na igreja, em algum lugar, talvez seja porque Deus colocou esse incômodo no teu coração, para que você seja a solução desse problema. Então vai lá e se permita ser usado por Deus. Entra no quarto, abre sua Bíblia e deixa Ele falar por você. Como eu sempre digo, ouvir podcast é muito bom, mas ouvir Deus falar diretamente com você é muito melhor. Então, terminando esse podcast, vai para o quarto, que Deus possa falar profundamente ao seu coração. Fica na paz e que Deus continue te abençoando. Um abraço.